Esta é a 12ª lição introdutória à ética, hoje tendo como objeto de estudos as contribuições de Sócrates à ética. Vimos na videoaula anterior que, segundo Aristóteles, podemos atribuir a Sócrates duas grandes contribuições à ética enquanto estudo filosófico, científico, sistemático, dos fenômenos morais. Em primeiro lugar, por ter colocado o problema das definições. Em segundo lugar, ter legado um método. E hoje, então, explicitaremos um pouco melhor essas duas grandes contribuições, bem como outras. Bem, em se tratando de Sócrates, nós temos um grande problema em relação às fontes do seu pensamento. Porque, como vocês podem observar nessa figura ao lado, um retratinho da escola de Atenas, ela mostra Sócrates conversando com as pessoas do dia a dia. Quer dizer, a sua filosofia foi praticada oralmente. Ele nada nos legou na forma escrita. Bem, então, temos uma série de problemas em relação às fontes do pensamento socrático. Temos, por exemplo, uma caricatura de Aristófanes, uma comédia chamada As Nuvens, que deixaremos de lado. Temos também alguns escritos de Xenofonte, um general, que retrata algumas batalhas que Sócrates participou, também deixaremos de lado. Temos, por exemplo, também a recepção das escolas socráticas chamadas menores, que voltaremos a elas mais adiante. E temos, finalmente, a obra do seu maior discípulo, Platão, que, em geral, é considerada a fonte mais fidedigna de retrato do pensamento de Sócrates. Bem, então, o que nós faremos é usar a obra do Platão, como muitos filósofos e comentadores fazem, a obra completa, eu tenho aqui, ditada por John Cooper, que tem mais de 30 diálogos, tem inúmeras cartas, é considerado a obra, então, padrão desde a antiguidade, desde Trasílio de Mendes, que organizou a obra platônica dessa maneira. Então, é comum, vários comentadores pensam dessa maneira, um deles é Gregory Vastlos, num livro chamado Sócrates, dividia a obra completa do Platão em três grandes fases do pensamento platônico. Num primeiro, como eu coloquei aqui no lado, nós temos os escritos juvenis. Então, por exemplo, os 4 primeiros diálogos aqui dessa obra completa, Eutífron é um deles, eu já vou comentar, o chamado Dilema de Eutífron. Eutífron, a Apologia, Críton e Fedro são considerados escritos que, por retratar os últimos dias da vida e a morte de Sócrates, reproduzem, principalmente a Apologia, por exemplo, o pensamento socrático, já que ele reconstitui a defesa que ele fez das acusações. Bem, então nós vamos usar essa forma de dividir a obra do Platão. Depois estudaremos nas próximas videoaulas Platão, chamado Platão Maduro, Platão II, outras obras, por exemplo, principalmente a República, e finalmente um último Platão, onde ele revisa algumas ideias da teoria das formas. Então eu gostaria só de mostrar que há várias maneiras da gente fazer essa delimitação da obra do Platão. Uma delas é pela evolução do próprio grego, mas outra é novamente utilizando Aristóteles. Então, para relembrar as contribuições de Sócrates, eu vou reler o que está escrito na Metafísica, complementando agora, onde Aristóteles nos estabelece uma forma interessante de divisão do pensamento na obra do Platão entre o que é socrático e o que é platônico. Então eu leio: duas coisas, com efeito, pode-se atribuir com justiça a Sócrates: a argumentação indutiva e a definição universal. Essas duas coisas dizem respeito ao princípio da ciência. Isso já sabemos. Agora, todavia, continua Aristóteles,
Sócrates não atribuía existência separada aos universais, nem às definições. Seus seguidores, ao contrário, os separavam e chamavam ideias. A tais entidades do modo que havia ideias de tudo o que se enunciava universalmente. Fim de citação. Bem, esta forma, então, de caracterizar, né, o pensamento socrático, o pensamento platônico, é encontrável na própria obra do Platão, e é o que nós utilizaremos aqui como principal fonte, então, né, do pensamento do Sócrates, Platão, chamado Platão, né, onde o Sócrates, que é o principal personagem, retrata e reconstitui simplesmente as suas próprias ideias, né, na boca do Platão. Bem, para começar, então, antes de tratarmos das definições e do método, eu gostaria de chamar a atenção, né, para esse que talvez seja o primeiro diálogo completo sobre ética da história, ao menos do Ocidente, onde Sócrates, né, estabelece, no meu entendimento, na minha interpretação, de vez a questão da autonomia da ética enquanto reflexão filosófica sobre a moral em relação à perspectiva religiosa e teológica e também em relação à física, né? Bom, e ele faz isso através daquilo que ficou conhecido como o dilema de Eutífron, né? O dilema de Eutífron é fácil guardar, ele aparece em 10A. Então, vamos dar uma notinha 10 para esse dilema, né? E para explicar um pouquinho para vocês, né, essa enumeração é a enumeração completa da obra do Platão, que aparece aqui no lado sempre, né? Essas letrinhas e os números, então eu sempre vou me referir a Platão e também depois a Aristóteles dessa maneira. Tá? E o dilema lá é o seguinte. Sócrates, então, encontra Eutífron, que é o religioso, que diz que está processando o pai por um suposto homicídio. Bem, o Sócrates fica chocado, né, e pergunta por razões, quer dizer, que justificativa o Eutífron tinha para processar o próprio pai. Né? E a justificação, as razões que Eutífron apresenta, diz que isso é piedoso. Né? O Sócrates pergunta. E aí está, então, o que é uma definição. Pergunta o que significa piedoso. Né? E a definição dada por Eutífron é que isso é aquilo que é amado pelos deuses. Né? Piedoso, então, significa amado pelos deuses. Bom, o Sócrates então, continua uma série de perguntas, né, que mostram que os deuses podem ter visões antagônicas do que é o piedoso. Para alguns, digamos Zeus, né, poderia ser piedoso processar o pai por homicídios. Mas para outros deuses, Hera, Apolo, né, isso poderia não ser o caso. O que leva no final do diálogo, Eutífron, então, né, a uma situação aporética, onde tanto processar o pai pode ser considerado piedoso quanto impiedoso. Eutífron, então, reconhece que ele nada sabe, ao menos que ele não tenha uma boa definição do que é ser piedoso. Né? Bom, e aqui nós já temos, então, não apenas uma elucidação sobre o que é apresentar uma definição, quer dizer, uma concepção metateórica, né? O que significa definir. Definir, em geral, para o Sócrates, significa responder a pergunta o que significa X, por exemplo, o que significa virtuoso, mas nós temos também já operando de alguma maneira o método socrático, ao menos aquela partezinha chamada ironia, que é entendida em geral como uma série de perguntas que leva o interlocutor a desdizer o que ele disse, a uma espécie de contradição, a uma situação aporética, onde ele revela, enfim, que ele não sabe aquilo que pretende saber. Né? Bom, com isso, então, nós temos aqui já
resolvido não apenas o problema das fontes, né, mas temos claramente também um diálogo, né, que ilustra as duas principais contribuições de Sócrates, quer dizer, o que significa definir, né, impiedoso, o que significa a gente poderia, né, num sentido mais amplo, perguntar o que significa definir areté, que é uma palavrinha grega que nós, em geral, traduziremos por excelência, ou virtude também, né? O que significa ser virtuoso, assim como todas as outras aretais, quer dizer, as outras excelências. Por exemplo, o que significa definir justiça, né? Nós vamos ver que Sócrates se pergunta o que tem de comum, por exemplo, entre o ato de punir alguém que comete um assassinato, um homicídio, né, supostamente como o pai de Eutífron teria cometido, e o uso dessa palavra num outro contexto, por exemplo, quando nós discutimos se uma nova taxação de impostos, buscando uma redistribuição de renda, né, se isso é justo ou não. Né? Bom, então essa busca por definições universais e é o emprego de um método de forma sistemática, que são as grandes contribuições de Sócrates, que permitem nós dizermos que ele é o iniciador, né, da ética enquanto reflexão filosófica sobre a moralidade. Bem, eu queria também agora mostrar para vocês um pouco, né, o funcionamento do método. Mas antes eu preciso esclarecer aqui, né, aquilo que é considerado os paradoxos socráticos. Né? Essa expressão ela vem do historiador da ética, Henry Sidgwick, né, que nós já mencionamos, e diz o seguinte, esses seriam os principais paradoxos. Né? Em geral, o conhecimento do que é bom para mim é suficiente para agir bem. A atribuição dessa tese a Sócrates a gente encontra no terceiro livro da Ética Nicomaqueia, né, que o conhecimento daquilo que é bom é suficiente para agir bem. A gente vai ver que Aristóteles critica essa tese, mas ela é atribuída a ele, a Sócrates. Então, é uma tese positiva. Né? A segunda grande ideia, né, do Sócrates é que as virtudes que promovem o bem são as virtudes morais, a coragem, a temperança, a justiça, etc. E uma outra tese que é atribuída a Sócrates, que é feita por Aristóteles, Platão, e também pelas escolas socráticas menores, em especial os cínicos, é que as virtudes são suficientes para a felicidade. Bem, nós temos que resolver esses paradoxos, né? Porque aparentemente, algumas escolas socráticas menores compreenderam o pensamento socrático como se ele fosse uma forma de ceticismo. Porque se nós praticarmos o método socrático de forma puramente negativa, irônica, né, mostrando aos outros que não há conhecimento, uma implicação parece ser, de fato, um certo tipo de ceticismo na ética. No entanto, metaeticamente falando, parece que Sócrates defende um tipo de cognitivismo, né? Mais que o conhecimento do que é bem, do que é virtuoso, piedoso, é suficiente para a gente agir bem. Bom, como se resolve esse paradoxo? Esse paradoxo a gente resolve, né, mostrando que não podemos interpretar de forma superficial o que o Sócrates diz na Apologia. Né? Em geral, a gente encontra muitas atribuições de Sócrates a frases como sei que nada sei, como se um grande filósofo como Sócrates pudesse cometer uma contradição, né? Pudesse dizer esse tipo de frase sem maiores problemas. Então, o que eu vou ler agora é uma partezinha da Apologia, eu vou comentar, que vai mostrar que não há, de fato, paradoxo no pensamento socrático. Né? Vamos tentar dissolver, mostrar que, de fato, não é um paradoxo. Então, eu cito o Sócrates diz, eu sou mais sábio que este homem. Né?
Por exemplo, Eutífron, mas não só um religioso. Né? O Sócrates comprou uma certa inimizade, né, grande com uma série de outros personagens, né, políticos, poetas, pessoas inclusive comuns, escultores, etc. Né? Por quê? Porque o oráculo de Delfos teria dito que ele seria o maior e o mais sábio de todos os seres humanos, e ele não entendendo porquê, né, não chegando a uma conclusão, ele buscava compreender por que os outros se diziam sábios. E cada conversa que ele tinha, ele chegava à conclusão que, enfim, que ele era mais sábio que as outras pessoas. Né? Por quê? Porque, embora provavelmente nenhum de nós saiba coisa alguma de realmente boa e bela, eu estou numa posição melhor, pois ele nada sabe e pensa que sabe, enquanto eu nem sei, nem penso que sei. Oida uk oida. Então, eu sou provavelmente mais sábio que ele neste sentido apenas. Eu não digo que sei aquilo que não sei. Tá? Então, essa aqui é a forma correta de interpretar a afirmação do Sócrates. Né? O que ele mostra é que os outros dizem que sabem, mas eles não sabem, né? E que ele, quando não sabe, ele não diz que sabe. Né? Por quê? Porque essa seria a forma, a mais cruel forma de ignorância, né? Dizer que você sabe aquilo que de fato você não sabe. Bom, então, dissolvidos os paradoxos socráticos, a gente pode pensar, né, se a ironia é um momento puramente negativo, né, do método socrático, num momento positivo. Maiêutica, né, significa trazer à luz, como a mãe do Sócrates fazia, sendo parteira. O que o Sócrates, então, faria seria, né, nós teríamos que ver agora outras obras do Platão, mas também através de perguntas, simplesmente, né, fazer com que cada um de nós chegasse à apreensão de uma verdade moral. Né? Por exemplo, eu vou dar 2 ou 3 exemplos só, que é mais injusto, né, a gente cometer atos injustos do que sofrê-los. Né? Isso é uma atribuição de uma tese normativa um pouco mais sólida, né, do pensamento do Sócrates, assim como uma série de outros. Né? Por exemplo, que há muitos males, mas o pior dos males é cometer algo errado e não ser punido por aquilo. Esse é o pior dos males. Né? Algo importante, por exemplo, no Brasil, já que nós somos campeões de impunidade. A impunidade, para o Sócrates, é o pior dos males. Bem, agora, dissolvido o paradoxo, nós podemos falar um pouquinho mais sobre a ética normativa. Né? Dizer, de fato, a ética do Sócrates é uma ética de virtudes, uma ética antiga de virtudes, como vimos na videoaula passada, e ela segue um certo esquema teleológico de justificação de por que devemos agir moralmente. E isso é claro no seguinte: quando, por exemplo, Sócrates justifica por que devemos agir virtuosamente. Né? Ele diz que é assim que somos felizes, que os infelizes são os que agem imoralmente. Então tem aqui já a estrutura teleológica que vai se apresentando. Eu vou discutir mais ela nas próximas videoaulas, principalmente em Aristóteles, né? Mas gostaria de dizer que, se metaeticamente a ética de Sócrates é cognitivista, ela de fato se encaixa nesse esquema teleológico e pode ser considerada uma ética de virtudes. Né? Agora, a tese que vem depois, e como ele foi interpretado principalmente pelos cínicos, né? De que, enfim, a virtude é suficiente para ser feliz, ou ser feliz é ser virtuoso, ou ser virtuoso é ser feliz, né? Vamos chamar isso virtuosismo, né? Se contrasta um pouquinho com a interpretação dos cirenaicos, que atribuem a Sócrates um certo hedonismo. Né? Bem, de fato, no diálogo Protágoras, Sócrates parece fazer, então, uma defesa que o prazer é intrinsecamente valioso, talvez a única coisa intrinsecamente valiosa, e nós voltaremos, então,
a polemizar isso quando tratarmos dos outros filósofos helenistas. Eu só vou mostrar aqui o Diógenes, né, que é um desses filósofos cínicos, o fundador do cinismo. Aqui cinismo vem de cão, vejam aqui tem um cachorrinho bonitinho, né? O Diógenes, então, é famoso por carregar uma lanterna procurando, né, o mais honesto das pessoas. Ele viveu numa extrema pobreza, né, vivia num barril, desprezava as coisas materiais. Isso corresponde um pouco à imagem do Sócrates, né, de que ele desprezava as coisas materiais e que ele levava uma vida virtuosa, né? O Diógenes certamente é um virtuosista, no sentido de que a virtude é suficiente para agir bem. Mas voltaremos a discutir isso. Bem, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, 12ª. Voltaremos na próxima, então, tratando do pensamento platônico. Obrigado e até lá.